Olá, eu sou Lúcia Vasconcelos. E eu sou Lúcio Abondati. Sejam bem-vindos ao Multideias. No programa de hoje nós vamos conversar sobre mitos, lendas, heróis, monstros, essas criaturas fantásticas que fazem parte do imaginário e da cultura das civilizações de todo o mundo em todos os tempos. Vamos falar dos arquétipos, nossa, tanta coisa boa que tem hoje no Multideias. É claro que nós também temos dicas de livros, filmes, uma super convidada, tudo de bom, gente. Então vamos lá, atenção, preparem-se, porque está entrando no ar o Multideias. Falar sobre mitologia, sobre lenda, sobre essas criaturas mágicas que fazem parte do imaginário da gente, é chegar no mundo em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os tempos. E é perceber que esses mitos, na verdade, é que dão o estofo, a base para uma cultura dentro de um determinado tempo. Quando esses mitos não fazem mais sentido, simplesmente aquele período termina e faz novos mitos e uma nova cultura emerge. É muito interessante perceber como tudo isso está dentro da alma da gente. E aí a gente tem até umas definições de mitos, não é isso, Lúcio? Isso. Na verdade, a gente tem que pensar uma coisa. A maior parte das pessoas pensa que o mito é uma mentira, né? Mito é uma história inventada. Na verdade, não é isso. O mito é um arquétipo, é uma forma de comportamento, uma espécie de metáfora para uma determinada situação. É uma forma de você chegar numa verdade mais absoluta, né? Uma situação assim que você tem que definir, precisa de um equivalente. O Campbell, o Joseph Campbell, o especialista. Nosso papa da mitologia. O mitologista conhecidíssimo. Ele diz que o mito não é uma mentira, mas uma maneira de chegar numa verdade profunda. Entendeu? Então, se a gente parar para pensar que cada um dos mitos da humanidade são retratos desses arquétipos, e Jung até falou disso de uma forma assim admirável, ele percebeu que nos sonhos de seus pacientes existiam todas as histórias e esses personagens que a mitologia retrata. Havia um equivalente muito grande entre o comportamento assim, humano, natural, que o homem tinha, assim, e o que acontecia no dia a dia das pessoas. Então, o mito retrata esse comportamento e faz uma demonstração prática dele. É verdade. Você falou de Jung, mas lembramos que Freud, antes dele, já trabalhava o comportamento humano fazendo também uma associação aos mitos e às histórias gregas, né? Os dramas clássicos da mitologia greco-romana. Né? Então nós temos Édipo, nós temos Eletra, quer dizer, os relacionamentos de pais e filhos, como isso se dava e como ele transportava aquela ideia para a história antiga, como uma, na verdade, avalizava a outra. O equivalente mesmo. É o equivalente, exatamente. Só para lembrar que Édipo é a história daquele que mata seu pai e casa-se com sua mãe. Mas sem saber. Sem saber que está matando o seu pai verdadeiro. A história é interessante, né? Porque teve um conhecimento, o rei teve conhecimento de que aquele filho iria matá-lo no futuro. E para que isso não acontecesse, ele isola o filho. E o filho cresce longe dos pais e tal. Volta num determinado momento, já adulto, e se apaixona pela rainha, sua mãe, e para ficar com ela acaba matando o rei, seu pai. Então, na verdade, quer dizer, esse isolamento causou a morte dos dois. Será que se ele tivesse ficado junto, isso teria acontecido? Quem sabe? Não, pois é, mas aí que é a beleza do mito, né? Porque através do mito explica-se tudo. Você Ou vê, por quase. exemplo, a esmagadora maioria dos mitos criam analogias entre o comportamento humano e essa situação, assim, fantasiosa, né? Nós temos que pensar, na verdade, que cada um dos mitos acaba criando uma lenda pessoal, né? Exatamente. E essa lenda é uma narrativa da história onde esse mito se insere. Nós temos mitos modernos, né? Também. Temos mitos que foram criados dentro do nosso contexto social. Existe aquele que morreu jovem, né, que criou
tornou-se um mito. Dentro do cinema, gente, a gente vê muito Temos isso, muito. né? Tem Elvis Presley, por exemplo, que continua mito até hoje, né? Elvis, James Dean, Marilyn Monroe, todos os grandes que morreram no auge da juventude, ou então aqueles que simplesmente se afastaram e que também se transformaram numa lenda, tipo Greta Garbo, Greta né? Garbo, Leave Me Alone, me deixa sozinha. Só, então. Desaparece de cena assim no auge da carreira. Uma coisa que eu gosto na mitologia são os animais, aqueles monstros, aquelas figuras que às vezes são só animais, quer dizer, animais até que a gente não vê hoje em dia, como dragões, unicórnios, enfim, essas criaturas mágicas fantásticas. O Pégaso, que era um cavalo alado. Que é o sonho de você poder voar. Imagina de poder voar. Agregado ao animal voar, que transporta o homem, né? A gente tem que ver o contexto da época. As sereias, é interessante pensar nas sereias, porque elas foram imortalizadas por Hans Christian Andersen, que era do nórdico, né? Lá da Dinamarca, Noruega, daquela região viking. Mas se a gente chegar cá para o sul da Europa, né? Para o ladinho de cá, a gente vê na Espanha, na época dos descobrimentos, todos os marinheiros também tinham conhecimento das sereias, que encantavam os homens do mar com suas músicas, com suas canções, e depois os levavam, né, para morrerem no mar. É interessante pensar isso, que são pontos muito distantes, mas que acontecem no mundo todo. Mas é o agregar, por exemplo, você vê os animais, essas figuras mitológicas, por exemplo, você vê o sátiro, né? Que seria o homem, meio bode, você tem o minotauro, um homem com cabeça de touro. Há sempre o agregar de alguma característica do animal, aquela força do animal, agregando essa condição natural ao espírito humano, né? Você vê o Deus Pan, ele tem pés de bode, tem chifrinhos, até a igreja acabou transformando essa imagem no demônio, né? Porque representava a religião natural, aquela religião que retratava o contato do homem com a natureza e a parte que ele fazia nessa natureza. Né? É interessante pensar que Monteiro Lobato, gente, o nosso Monteiro Lobato, dedicou um livro inteiro. Um só não, da coisa do sítio, né? Falando do Minotauro, falando dos mitos gregos, da viagem da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, voltando à Grécia e conhecendo esses personagens todos, né? E você vê, é tão importante que isso na década de 40 ele já falava e já ensinava e já mostrava às crianças a importância desse conhecimento. É bem bacana lembrar disso também. Mas é que esses arquétipos mitológicos são coisas importantíssimas. Lobato, por exemplo, faz um livro inteiro sobre Minotauro, faz mais 2 livros sobre os trabalhos de Hércules. É verdade. E você tem toda essa visão. Verdade. Eu me considero filho de Lobato, né? Muito da minha paixão por história hoje em dia vem em função disso. E tenho certeza que os espectadores aí, muitos que leram Lobato na infância, sabem como isso cria uma paixão enorme, uma curiosidade enorme na criança. Entendeu? Eu acho que ler-se pouco Lobato hoje em dia, a pouca divulgação do trabalho dele, tamanha a importância que ele tem no contexto. É verdade. Outra parte de mitos que a gente não pode esquecer, gente, é o céu, né? Os astros todos os fenômenos naturais que estavam ali tentando explicar o que era o mundo. O Sol, a Lua, os planetas, conforme eles foram sendo conhecidos, as constelações e os eventos naturais, né? O arco-íris, o trovão, o raio, o eclipse. Tudo isso tinha um fundamento, tinha uma história que foi passada oralmente pelos povos e que hoje a gente reconhece no nosso cotidiano. Quer dizer, a astrologia, que antigamente era uma coisa só junto com a astronomia, ela fala de todos esses mitos, né? Então a gente incorpora todos esses conhecimentos hoje em dia também. Então é bem legal isso. O pai de todos os deuses nomina o planeta maior do nosso sistema solar, que é Júpiter. O lento Saturno, 28 anos fazendo o velho Saturno, cheio de seus filhos ao redor, que são seus satélites. É isso mesmo. Entre outros monstros, nós podemos lembrar ainda dos vampiros. É verdade. Não é? Que são criaturas da são noite. Os mitos, e tem os mitos modernos. Né? Hoje os lobisomens, que estão ligados à lua também. É verdade. Não é? Que Harry Potter retratou muito bem a questão no último filme, da licantropia. Né? Da licantropia, exatamente. Que é o virar lobo nas noites de lua cheia. Não é? Isso, gente, é só uma palhinha do que a gente vai ter hoje. Vai ter uma frase de um filme engraçado, uma comédia do Abbott e Costello, falando com o Lon Chaney, que faz o papel
de lobisomem, o lobisomem tentando explicar, você não entende, mas nas noites do Axé eu viro um lobo, você e 10 trilhões de caras. Por quê? Porque na verdade o lobo aí personifica o comportamento do homem. E na lua cheia, isso é histórico mesmo, você sabe, a criminalidade aumenta, há um aumento da violência, um aumento da mudança, é como se refletisse, da mesma forma que a lua afeta as marés internas do homem. E há uma mudança de comportamento na nossa sociedade. Que coisa, hein? Então tá, então. Mas não é à toa que o ciclo feminino tem 28 dias. Claro, tem toda uma relação. Exatamente como o ciclo lunar. É a senhora do tempo, a lua. Para o nosso tempo feminino, pelo menos com certeza. Gostaram, né? Isso é só o começo do Multideias Mitos, Lendas e Monstros de hoje. Ok? O que nós temos agora? Saber Saúde. Aguarde, já já. No Saber Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre os mitos dentro da saúde. Aquela coisa que a avó da gente dizia, que não pode comer isso com aquilo, não pode fazer determinadas coisas. Será? Até que ponto isso é fato? Ou é um conhecimento popular? Ou é crendice mesmo? Ou de repente alguém passou mal com, sei lá, manga ao leite, entendeu? Manga com leite. E aí virou um drama. Será? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso, doutor Lúcio? Fala aí pra gente. Tem muito mito realmente em relação a isso na alimentação. Gente, manga com leite não faz mal não, viu, gente? Ainda tem gente que chega no consultório e fala que não pode tomar isso. Senão não existia sorvete de manga. Eu não sei se as pessoas perceberam que ele é feito com leite e com manga. E açúcar, tomar né? banho depois de almoçar ou de jantar também não vai dar uma congestão, o sujeito vai cair fulminado dentro do chuveiro, não. Muita gente também chega e fala uma coisa dessa. E eu vou falar do terceiro mito aqui, que é um mito muito sério. A maior parte das pessoas morre de medo de ter uma inflamação, morre de medo de ter febre. Eu vou contar uma coisa fantástica para vocês. Inflamação é o nome que do sistema que o nosso organismo usa para se livrar de uma infecção. Se não inflama, a infecção alastra e você é destruído por ela. Então, na verdade, o sistema inflamatório é como você se defende. Quando alguém toma um anti-inflamatório, está impedindo o organismo de se defender. A febre é a forma como o organismo acelera o metabolismo, é a forma como ele se defende de uma doença, controla essa doença. Quando você corre para tomar um antitérmico, em vez de você estar trabalhando a seu favor, está trabalhando contra. O anti-inflamatório e o antitérmico são indicados em situações muito restritas. Eu vejo um outro mito urbano praticamente propagado em todos os anúncios. Tome isso. Se você não melhorar, aí procure o médico. Esse é um bom sistema de ficar doente. Entendeu? Então não tome anti-inflamatório por conta própria, não tome antitérmico por conta própria. O anúncio de televisão dura 30 segundos. Se o sujeito morreu depois do anúncio, você não vai ficar sabendo. Então, antes de pensar em fazer isso, lembre-se, inflamação é como você se defende e febre como você restringe. A febre e a inflamação são tratados como se fosse o Zorro. Ele tem máscara, parece um bandido, mas na verdade ele é um mocinho, viu, gente? É legal isso. O aidético morre porque não faz isso. O aidético morre porque não inflama e não tem febre. É mesmo? A gente então é o contrário, né? É o contrário. Quando a pessoa está doente, não tem nem febre, nem inflamação, reação, é porque esse é o mau sinal. Tá feia a coisa. Exatamente. Já sabemos. Então tá. Agora, essa história de se os sintomas persistirem, procure um médico. Gente, isso não é mito, Lúcio. Me desculpe, isso é burrice. Porque tomar o remédio antes, depois correr para o médico, não tem como funcionar, entendeu? Não dá certo. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Gostando do Multideias de hoje? Então é isso aí. Multideias é igual TVN, gente. Cada vez melhor. Pois é. Nosso comercial e voltamos já já com o quê? Momento Lúdico. Aguarde. Falar de brincar e de brinquedos em mitologia foi uma coisa interessante da gente pensar, né? Um exercício bacana. Mas nós resolvemos ir em busca dessas criaturas e dessa jornada do herói, né? Esses obstáculos que fazem do herói o herói. Porque se não tivesse obstáculo, não teria uma missão, não teria o que superar. E é disso que nós vamos conversar agora em dois
jogos e depois, mais adiante, numa linguagem esotérica. Vamos começar pelos jogos, não é isso? Isso. O jogo que a gente vai descrever aqui agora é um jogo que todo mundo conhece, no mundo inteiro, né? Que no Brasil houve um período até que fez um sucesso enorme. Continua existindo ainda para as pessoas que já apreciam, que são os RPGs, são os Role Play Games. Eles funcionam como se fosse uma espécie de peça de teatro, onde alguém conta uma história, dá um personagem para cada um dos jogadores, e aí ele permite que esses jogadores digam o que fariam dentro da história dessa pessoa. Eu vou mostrar a vocês aqui 2 tipos de RPGs. Esse aqui é o Hero Quest, é um RPG que trabalha com um tabuleiro. Vocês vão ver o tabuleiro dele, tem várias salas, e a história é contada dentro desse tabuleiro, e você tem missões que você deve desempenhar, uma função, procurar um tesouro, libertar uma pessoa que está dentro do calabouço, encontrar uma passagem secreta e enfrentar os perigos. Esse RPG tem o suporte do tabuleiro, né? Tem o suporte do tabuleiro, coisa que nem sempre é necessário. A maior parte é um papel, um lápis, onde você pode desenhar um cenário, descrever o que acontece em cena, já basta para isso. A gente vai mostrar o outro que não usa o tabuleiro, que é Múmia, a Ressurreição, onde você faz papel de uma divindade, ou de um faraó reencarnado. Um faraó que da múmia volta ao seu poder, como vocês viram aí no filme A Múmia, né? É ótimo, aliás. Aqui, nesse caso, todos os jogadores podem desempenhar o papel de uma divindade egípcia dentro do contexto egípcio. Você vê, parece um livro, mas você pega ali, compõe o seu personagem. Parece um livro? Não, é um livro. Não, pois é, mas ele não é para ser lido linearmente. Pois é. Você monta o personagem, pega ali, tem uma ficha, dentro dessa ficha você constrói, na parte de trás. Atrás? Sempre na parte de trás dos livros de RPG, tem uma fichinha onde você compõe o personagem. Procurando. Nessa ficha você bota os atributos. Força, você bota as características dele de inteligência, carisma, a situação, como é que ele lida, os poderes mágicos que esse personagem tem. E aí você conta uma história dentro desse universo e as pessoas trabalham para isso. Aqui a ficha. Tinha que achar, né? Para poder mostrar para o povo. Não, e esse sistema desse jogo A Múmia é um sistema muito conhecido chamado Storytelling. É um dos sistemas mais práticos, mais simples de trabalhar, permite você praticamente criar qualquer tipo de história, em qualquer contexto, em qualquer época. O livro, na verdade, são todos os elementos dessa época, os cenários, o que acontece em cada uma das situações, a mitologia dessa época, para que você possa criar uma história que seja legal para você jogar. Fala de relíquias, véu, equilíbrio. Não, para quem gosta de mistério, Sujeitar os mortos, parará. Vem com dados daqui também? Não, você tem que comprar o dado em separado, ele usa dados de 10 faces. 10 faces, ok. São aqueles mais bonitinhos, né? Certo. Mais bonitinhos. Mas encontra em qualquer casa de RPG, hoje em dia vende até com relativa facilidade. Verdade. Olha só, isto daqui é um tarô. O tarô é composto por 22 cartas dos arcanos maiores, que são os mistérios maiores. E é interessante, eu já pego o baralho e começo a trabalhar com o bichinho aqui. Vamos começar aqui. Cada carta representa um momento e uma fase do conhecimento e do crescimento pessoal do que é chamado a jornada do herói, justamente. Então, é claro que nós temos a ruptura através da morte, é claro que nós temos o sol brilhante como a superação dos problemas, o enriquecimento pessoal. E cada uma das cartas, olha a carta da estrela como é linda, né? Cada uma das cartas representa esse momento na psique humana. É muito interessante perceber a linguagem esotérica como uma fonte desse conhecimento do mundo, não só externo, mas do nosso mundo interno também, dessa conexão nossa com essa divindade, com o cosmos, com a natureza. Está tudo refletido, muitas das vezes, nas linguagens esotéricas que a gente hoje tem acesso, né? Porque antigamente eram fechados, mas hoje a gente tem acesso. Então é interessante pensar, e quem quiser estudar um pouquinho de tarô, dentro dessa linha, tem um livro chamado Jung e o Tarô, da Sally Nichols, que é brilhante, onde ela dá esse passo a passo dessa jornada arquetípica do herói dentro desse caminho que somos nós, na verdade, cada um de nós. Então é bem bacana, dá para você procurar, e é lúdico também, viu, gente? Não pensa que está aqui à toa, não. Faz parte, faz sentido, ok? Então vamos lá, o que nós temos agora? Livros, lápis e papel, que a gente já volta com dicas preciosas, tá bom?
Pegaram lápis e papel? Vamos lá então começar. Nosso primeiro livro de hoje é o livro completo da mitologia clássica de Leslie Bolton, da editora Madras. Ela fala de deuses, deusas, heróis e monstros gregos e romanos, de Ares a Zeus. É muito interessante porque ela dá essa característica meio enciclopédica, né, de começar em A e terminar em Z. E além disso ela tem humor, é uma visão mais feminina dos mitos e dos deuses gregos. E ela fala, na verdade ela é uma apaixonada pela mitologia greco-romana. E ela diz bem que é importante a gente conhecer essa mitologia para até poder apreciar o que a gente vive hoje em dia no cinema, na literatura, nas artes plásticas, que tudo, de uma forma ou de outra, reflete os mitos greco-romanos. Então é interessante a gente parar para pensar nisso. É um livro gostoso, super fluido, o texto é ótimo. Vale a pena dar uma olhada. O nosso livro seguinte faz parte da coleção Poder do Poder, é da editora Martins Claret, e nessa edição eles fazem um trabalho de compilação de textos sobre os mitos. Chama-se O Poder do Mito, e são textos de Mircea Eliade, Roland Barthes e o próprio Joseph Campbell, já falamos aqui. É um trabalho muito interessante, porque é um formato de clipping, e ele coloca, assim, de uma forma condensada, todas as visões dos grandes autores sobre a posição do herói, a posição do mito e vários arquétipos que você tem na mitologia greco-romana. É um livro muito interessante para aquela pessoa que gerar assim, um ponto de partida na sua própria pesquisa sobre os mitos em si. Bacana esse livro, né? Eu acho essa forma clipping bem interessante para quem quer começar. É ponto de partida mesmo. Para quem quer começar a conhecer, eu acho que é bem legal. O próximo chama-se O Céu, Mistério, Magia e Mito. É de Jean-Pierre Verdet, da editora Objetiva. E é bem legal. Mostra o livro para mim, Lúcio. Eu mostro, pode deixar. É lindo mesmo. E é bem legal, porque além dele ser lindo, ele é um livro pequeno, mas ele é todo ilustrado, colorido, e é bacana porque mostra a questão do céu por vários povos, maias, africanos, babilônicos, assírios, fenícios, europeus, australianos, chineses. Eles falam de todos os povos e como cada um desses povos acaba reconhecendo e atuando, né, na questão da simbologia dos céus. Fala dos astros todos, das estrelas, do Sol e da Lua, em especial na página 44 e 45 tem uma imagem fantástica. Os desenhos são reproduções de época, na grande maioria é bem bacana. E o autor é astrônomo do Observatório de Paris e há 15 anos dedica-se justamente à história da astronomia antiga. É muito, muito lindo. Olha que linda essa imagem. Esse livro é maravilhoso. Muito lindo, gente. Bacana demais. O próximo... Você falou de um livro lindo. Eu vou vou mostrar mostrar. três livros lindos. Um dia, um ilustrador chamado James Gurney estava trabalhando na sua mesa. Ele trabalhava para o National Geographic. E o que acontece é que ele fez essa imagem que vocês estão vendo aí. Ele deixou sobre a mesa. O editor olhou a imagem e falou: onde é isso? Ele falou assim: não, isso é um estudo que eu fiz. Você separa tudo que você está fazendo e vai me dizer onde isso acontece, onde dinossauros e humanos andaram juntos. Conviveram. Né? Onde eles conviveram. Eu quero que você me diga onde aconteceu, quando aconteceu, e você vai criar toda uma história em cima disso. E ele criou um trabalho fantástico chamado Dinotopia. É uma pesquisa incrível, com trabalhos de ilustração, onde dentro de uma ilha... Ele criou uma mitologia. Exatamente, criou uma mitologia própria, congregando mitologias de todas as áreas do mundo. Do Tibete, das áreas onde do Oriente, e você tem todo um trabalho de contexto de época, você tem a convivência pacífica entre dinossauros e humanos. É um trabalho belíssimo, foi lançado... Vários livros. São vários livros. Saíram 3 livros no Brasil, 2 deles não são nacionais, um deles é americano e um é de Portugal. O de Portugal é da editora Bertrand, o brasileiro saiu pela Marco Zero. Aqui no Brasil saiu o volume 2. Talvez por uma questão de contrato das editoras, a Marco Zero não pôde colocar o número 1 aqui. A Bertrand é que lançou em português de Portugal. E o terceiro, virou cult, virou filme. Virou série de TV, não foi isso? Série de televisão, Dinotopia. Mas olha, a série não faz jus aos desenhos. O trabalho de ilustração é belíssimo. Eu tenho um conselho para as pessoas que conseguirem uma cópia do Dinotopia. Naquele dia que você chegar cansado em casa, aquele que você precisa dar uma levantada no seu astral, abre em qualquer parte
e olhe. Esse daqui ainda... Dá para viajar. Desculpa, A versão americana vem com um jogo. Um jogo para você poder jogar Olha, dentro do gente. universo de Dinotopia. Que legal isso. É um trabalho completo mesmo. Muito Belíssimo. bacana, muito bacana. É na capa, bom demais. Bem, vocês estão Olha vendo as que imagens lindo aí isso. em É muito off, lindo. Belíssimo. Muito lindo mesmo. E a história é bacana também, né? Não, a história é incrível, né? Ele praticamente pega a história de Darwin e faz como que fosse um explorador que houvesse naufragado, nesse caso Darwin não naufragou, mas ele e o filho naufragam, vão parar nessa ilha e descobrem uma comunidade inteira onde os homens e os dinossauros vivem pacificamente. Montaram uma civilização em conjunto. Muito legal, muito lindo isso. Muito lindo. Ui, abaixo. Aqui. É um livro fantástico. Muito é uma lindo. Literal viagem. É uma viagem mesmo, isso mesmo. Bacana. E o próximo? Tu és isso. Transformando a metáfora religiosa, da editora Madras, e é do Joseph Campbell, que nós já falamos que é o super bambambam do estudo dos mitos, né? Ele foi escritor e professor, reconhecido por seu trabalho no mundo todo, e neste livro, em especial, ele fala da questão religiosa. E é interessante porque ele diz como ele pega não só a tradição judaico-cristã, mas outras também, e como se dá esse conhecimento dentro da cabeça da gente, através dos símbolos comuns das religiões ocidentais. É muito legal. Ele faleceu em 87 e neste volume ele tem várias coisas compiladas juntas. É bem bacana, imperdível esse daqui. Muito, muito bom, muito bom. O nosso livro seguinte aborda um tema que pouca gente fala nele, mas é riquíssimo, que é a mitologia dos orixás. É o livro do Reginaldo Prandi, da Companhia das Letras, belíssimo livro, e tem um trabalho fantástico de compilação de todas as histórias dos orixás africanos, o início do candomblé, cada uma das divindades, o seu vínculo com o humano, a visita à terra desses orixás e a história, a cosmogonia da história dos orixás em contato com os humanos. É ricamente ilustrado, muitas fotografias também de cada uma das divindades. É um trabalho belíssimo. Olha, eu considero um presente praticamente. Não é? Além de um trabalho lindo, é um presente mesmo. É bem histórico, é bem bacana, gostei demais. Boa essa seleção, hein? É, seleção... Espetáculo, vocês anotaram tudo aí? Então tá. Vamos seguir adiante, nosso... Bloco de filmes. Cinema, já já. É. Fizemos uma super seleção para vocês de filmes, de desenhos animados, de coisas lindas que tratam de alguma forma a questão dos mitos. E vamos começar com um desenho que é de 82, chamado O Último Unicórnio. Quem teve o prazer de ver este desenho animado jamais o esquecerá. Ele é uma das coisas mais lindas que já foram feitas. Nossa, é emocionante, a história em si é emocionante, a trilha sonora é maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de encontrar isso em algum lugar, veja, grave, guarde, compre, porque é um show. É verdade. Pra Bom quem demais, não sabe, é emocionante. Esse é um filme de 1982 e o Arthur Rankin Bass, desculpe, misturei o nome de duas pessoas. O Arthur Rankin Jr. e o Julius Bass são os mesmos diretores que lançaram a primeira versão em desenho animado do Senhor dos Anéis. Então, aquelas pessoas que tiveram a chance de ver o DVD que existe no Brasil, são os mesmos produtores. É um desenho muito bem trabalhado, mundialmente conhecido, e é uma lenda, né, do Peter S. Beagle. Baseado num romance. É o romance dele, uma novela dele, assim, divulgada no mundo inteiro. As vozes no filme, na versão americana, são do Jeff Bridges e da Mia Farrow. E eles cantam a trilha sonora. Gente, é muito lindo, muito especial. Isso daqui é muito especial. Vocês vão ver aí um pouquinho das imagens, vocês vão ficar loucos. Bom demais. Outro que fala do unicórnio é A Lenda, justamente, que é filme. Isso, Mia Sara e Tom
Tom Cruise. Tom Cruise, garoto, Garoto, é menino. rapazote ainda. É menino, é isso. Como é o nome do Diabão? Diabão é Tim Curry. Que é fantástico. E como, matando o último unicórnio, o mundo viveria no eterno inverno, sombrio e tal. Bacana. Isso aí o povo encontra. Não, encontra. Isso é Mais fácil. fácil, Tem não DVD, a direção do Ridley Scott. É um trabalho belíssimo. O Ridley Scott é conhecidíssimo por seu trabalho com Alien e também conhecido pelo seu trabalho com Blade Runner. Olha, que fantástico. É um diretor, né? Conhecidíssimo. Vamos lá. A Pequena Sereia, desenho animado da Disney. Nós comentamos aí a questão da sereia, que aparece na mitologia marítima do mundo inteiro, na verdade, né? Responsável pelo renascimento da Disney. Na verdade, a Disney andava caída e a Pequena Sereia, sob supervisão do Jeffrey Katzenberg, ele praticamente trouxe a Disney de novo à baila, despontando como a área do desenho animado como sendo a coisa mais extraordinária, né? E é interessante que ganhou concorreu na trilha sonora, não foi? Concorreu a trilha sonora e ganhou. Exatamente. A direção de Ron Clements e John Musker. Maravilhoso desenho animado. Foi a Pequena Sereia que deu a partida para depois a Bela e a Fera. Que veio depois com um monte de sucesso, um monte atrás de sucesso, do outro. mas é responsabilidade do Jeffrey Katzenberg. E o Muito Spielberg, legal. que não é bobo, acabou se tornando Muito sócio dele legal. e acabaram montando a DreamWorks. Viu? Tudo tem começo, gente, viu? É assim, nós aqui, Multideias no ar. Vamos lá. Troia, agora. 2004, recentíssimo Troia. A Lenda de Aquiles. Não é verdade? De Exatamente. Helena. De Helena de Troia. Não é isso? Quem não ouviu falar em Helena de Troia? Raptada por Paris. E que causou uma guerra, aspas, né? Porque o motivo não era bem esse não, viu, gente? Mas tinha que ter uma história aí bonita para contar. Diz a lenda que, na verdade, houve uma interferência dos deuses aí na história, né? Então, claro. Que, na verdade, Paris foi influenciado por Vênus e ela acabou enfeitiçando, criando uma paixão e ele acabou sequestrando Helena. Tá vendo? Era uma disputa dos deuses, os humanos eram as peças do tabuleiro. As peças do tabuleiro. Pois é, somos assim. Eu, na verdade, considero o grande herói de Troia, nem Aquiles, nem Paris, nenhum deles. Para mim, Heitor é o grande herói do filme Troia. Gente, aquele homem é tudo de bom. Né? Bom pai, bom marido, bom filho, bom guerreiro. Não existe. Íntegro, ético. Herói, tudo. morreu. O Aquiles que passa por herói, na verdade, não é tão herói assim. Vamos lá. O próximo é a trilogia de Indiana Jones. Na verdade, não é um, são 3. Quando nós pensamos em Indiana Jones, fazendo o quê? Em busca da arca, né? da aliança, né? Que é um objeto mítico. Do Cálice Sagrado. Do Cálice Sagrado. E do segundo? O segundo trabalha com a mitologia indiana. Com a mitologia indiana, em Kali, exatamente. você tem da a deusa da morte. A deusa da morte. Então, tudo a ver também, olha, para matar o aspecto saudade. mitológico, e cria um interesse no contexto histórico, né, gente? Você vê hoje em dia, você tem que voltar a beber da história, né? Isso é a coisa fantástica. A aventura dentro da nossa história é um negócio extraordinário. Muito, muito legal. Gente, Indiana Jones é tudo de bom também, né? Harrison Ford. Aliás, veio o 4 aí. Você já viu que ele já assinou? Ele e Sean Connery já estão filmando até, por sinal. Olha, mais um pra gente se deliciar. A pedidos. Hoje eu tô assim meio musical. Nossa entrevistada de hoje é uma criatura que eu gosto muitíssimo, porque além de saber tudo do céu, ela é minha amiga pessoal, tão querida, gente. Vamos conversar sobre 2005, que é o ano astrológico regido pela Lua. E por causa disso, eu trouxe a minha astróloga predileta para conversar com a gente, claro, conosco, Carmen Silvia Povoleri. Seja bem-vindo ao Multideias. Obrigada, Lucia. Muito bom ter você com a gente. É bom para mim também. Não muito é? Bom. Vamos falar de Lua, que é essa coisa da gente. É mulher, né? É mulher. É o princípio feminino, né? Tá ligado, né? A polaridade feminina, a Lua, né? Na linguagem astrológica.
E o tema do programa programa é mitologia, né? Pois é. E os mitos, os temas míticos, eles auxiliam muito no aprofundamento da compreensão dos símbolos astrológicos, né? A astrologia utiliza muito, em todos os signos, todos os planetas têm seus mitos, né? E a Lua é o planeta regente do ano de 2005. E eu quero sinalizar o seguinte, que na linguagem astrológica, a Lua como o Sol são considerados planetas. Tá? Claro, dentro da astrologia, de uma leitura astrológica. Né? Perfeito. Agora, a Lua é um satélite da Terra. É o mais próximo, né? E é o astro celeste mais próximo da Terra. Devido a essa proximidade da Terra e devido ao brilho e à mutabilidade da forma, né? A Lua sempre atraiu a atenção do homem quando da observação dos céus. Perfeito, é isso né? mesmo. E essa mutabilidade, né, que a Lua, hora ela está cheia, brilhante, Redonda, aparece, linda, e hora ela está escondida, fechada, né? E horas não tem lua no céu. Não tem lua, exatamente, né? A lua nova. Hoje é uma lua nova. É verdade. Hoje é uma lua nova. Hoje é Nós lua estamos nova. na fase da lua nova. Verdade. Né? Devido a essa mutabilidade de forma, a lua representa, tá? Ela está associada a algo dentro de nós que também é mutável. Certo? Que também tem variações, que são os nossos sentimentos. Olha. Né? Nós apreendemos e percebemos o mundo ao nosso redor através dos sentidos. Perfeito. Mas respondemos e reagimos a esses estímulos externos através da nossa natureza emocional. Né? A Lua está ligada também ao humor, à variação de humor, como o fluxo e o refluxo das marés, que também tem a ver com a Lua. A Lua influencia diretamente, né? Todos os líquidos do corpo. Do nosso corpo. Do nosso corpo. A influência da Lua é muito grande sobre o planeta. Terra, no caso, porque a Terra, ela é... É água. É água, né? A Terra é água. É água, né? É isso. Então, essa coisa das fases da Lua, nós também temos fases. Né? Há dias que você está extrovertido, está brilhante, aparece. E tem dias que você está mais... para dentro, mais intimista, mais recolhido, mais encolhido, né? Então nós também variamos, né? Na grande maioria, ou em quase todas as culturas, certo? A Lua está relacionada com o feminino, certo? Ela é a polaridade feminina na linguagem astrológica, certo? E o feminino, principalmente o feminino materno. Isso que eu ia falar, não é o sensual, não é isso? Não, esse é mais Vênus, mais Afrodite, né? O feminino materno é a Lua, né? E os antigos, né, eles acreditavam que a mulher tivesse uma relação muito próxima da Lua, porque a mulher incha como a Lua, que é a gravidez. Que é a gravidez, né? Então tem semelhanças com a Lua mulher. E ela tem um ciclo, como você falou, né, idêntico ao ciclo lunar, que é o ciclo menstrual. É verdade. Né? Certo? Então, por essas semelhanças, os antigos, eles acreditavam que a mulher era protegida pela Lua. Então, devido a essa proteção que a mulher tinha, ela tinha a capacidade de prosperar as colheitas. Ai, que lindo. Então, a mulher é que cuidava do campo. Ela que semeava, ela que cultivava e ela que colhia. Por isso, a Lua, na linguagem astrológica, ela está ligada, ela está associada ao nutrir, ao proteger, ao materno. Né? Exatamente. E ela está exaltada no signo de Touro. Né? Porque ela rege o signo de Câncer. E é associada, né? É um dos planetas associado ao elemento água, né? Perfeito. Certo? Agora, olhando na mitologia grega, a Lua é... A Lua? Não, a Lua é Ártemis, filha de Zeus e Leto, irmã de Apolo. Ela não tem uma meia-lua, ela que é a caçadora? Não. Essa já é Diana, na romana, na mitologia romana, é Diana, certo? Tá certo. Entendeu? E ela aparece num carro, puxada por 2 touros brancos, percorre o céu durante a noite, Diana, né? Certo? E na mitologia grega é Ártemis, irmã de Apolo, irmã gêmea de Apolo. Sim, porque Apolo tem o carro do Sol, né? Exatamente. Que aliás, Sol e Lua, né, em vários mitos, são irmãos ou são marido e mulher. Na mitologia então, egípcia, a Lua é a mãe do Sol. Isis, mulher de Osíris e mãe de Horus, que é o Sol. E a Lua, na mitologia no Egito, acreditava-se, os egípcios acreditavam que as enchentes do rio Nilo, tá, eram as lágrimas
de Ísis por causa da morte de Osíris. É verdade. Certo? Ela era irmã e mulher. Era irmã e mulher, é verdade. Agora, na mitologia grega, que é a que a gente mais tem acesso ou mais contato, digamos assim... Foi formadora nossa, né? Exato. Ártemis está muito ligada também a Hécate, a Selene, tá? E a Deméter, que também são deusas da lua, tá? Na mitologia grega, certo? E Hécate está associada à lua nova, tá? Deméter. Ártemis está ligada à lua quarto crescente. Selene, a lua cheia, e Deméter está ligada à lua nova. Essa associação de Deméter com a lua nova é provavelmente o recolhimento da deusa Deméter quando da perda da filha, Core, que foi raptada por Hades, que era deus do submundo. Você vê toda uma explicação mitológica em cima do fenômeno natural. Porque a lua, a fase da lua minguante, existe um encolhimento, né? Ela vai murchando, digamos assim, minguando mesmo. Então está associada a esse sofrimento, a tristeza de Deméter por causa da perda da filha de Core, que foi raptada, né, por Hades, né? A deusa das religiões pagãs antigas também tinha essa ligação com a lua. Lilith. Lilith a primeira, é a lua negra. A primeira a face da lua que a gente não vê. É, que a gente não vê. Porque pelo movimento de lua, terra, sol, né? Nós só vemos uma face lado da lua. O outro lado é o sombrio, é o escondido, né? A lua também, Hécate está relacionada à lua nova, que é essa lua sem luz, sem refletir a luz, que ela está junto ao sol, né? A lua nova é a lua conjunta ao sol, certo? E ela, inicialmente, ela era uma deusa benéfica, tá? Ela auxiliava os homens nas batalhas, certo? E depois foi se transformando numa deusa maléfica. Então ela começou a presidir as bruxarias, as magias, né? O mundo das sombras, porque a lua também está associada ao inconsciente pessoal. Certo? Então, o escondido, né? Aquele misterioso. E a mulher tem essa coisa do mistério, né? Esse lado misterioso, né? Então, a lua simboliza o feminino, né? É a polaridade feminina na linguagem astrológica. E 2005 sendo um ano de lua, vamos trabalhar o quê? Eu acho que, quer dizer, eu acredito o seguinte, que todos esses princípios ligados à lua vão estar com atenção maior, né? Mais presentes. Certo? A água que o planeta precisa. Água, gente, né? O homem precisa, exatamente, o homem precisa dar atenção, né, a esse elemento vital para nós, né, para a nossa vida. Certo? Acredito também que é criança, a infância, porque a época da vida ligada à lua é a infância. Né? E acho também que o mundo já está caminhando, porque isso não acontece de um momento para o outro, né? Numa atenção maior, no princípio da receptividade, da passividade, mas não da submissão. Né? É o passivo ativo, digamos assim, que é a lua, né? Ao invés, porque o nosso mundo, ele privilegia só a parte do conhecimento. Do yang, né? Da ação para fora. Do marciano, da luta, da conquista. E esquece desse outro lado, passivo, amoroso, acolhedor, cuidadoso, certo? Protetor, né? Verdade, certo? Acho também que o alimento vai ser um tema, né? Um olhar, né? Para a coisa da alimentação. O mundo hoje tem muita gente passando fome. É verdade. E a lua, ela regia as colheitas, ela tinha a capacidade de prosperar as colheitas, né? Um mito ou uma historinha para nós terminarmos? Não, terminamos já. Já? Não podemos falar mais nada? Não, assim, vapt-vupt. Que pena, porque é tão rapidinho. Mas não faz mal, sabe por quê? Porque depois você volta para falar muito mais para a gente, não só da Lua, mas de todos os outros astros, porque a gente tem um mapa em 2005 que a gente tem que dar uma olhada depois, né? Para poder avaliar. E o que a gente faz nesse mundo conturbado, né? Enfim. Mas olha só, Carmen, eu queria que você deixasse um telefone de contato para quem quiser saber mais, né? Ou fazer um mapa. Eu digo que toda maternidade, gente, né? Nem nasceu, tinha que ter um astrólogo do lado fazendo um mapa e ajudar o relacionamento de pai, de mãe, de tudo. Era muito mais fácil. Com certeza. Diz aí, seu contato. Mas o mapa ajudaria Ajudava, muito, né? Olha, é um manual de instrução. É um manualzinho básico, é verdade. O Fala pra telefone gente. 21 Niterói 2710-3496. De novo. 2710-3496. Certo? Esse é o telefone de contato. Muito obrigada. Fica aqui, Carmen, depois eu vou ver a sua história. Tá? Gente, bom demais conversar com o Carmen. Tão bom que já passou.
Ah, você quer mais? Eu também quero, mas Carmen volta. Carmen volta para conversar mais com a gente mais adiante, que temos muito para saber e para conhecer de astrologia.